Isabel, qual foi o seu papel na construção, na criação da Associação Espírita de Leiria? Pode-se dizer que o meu papel foi inicial, porque fui eu que lancei a ideia num grupo familiar que existia e que, devido à pessoa onde esse grupo estava inserido pela idade, ou terminava o grupo ou se partiria para uma outra situação. E aí eu só iria colaborar numa instituição que fosse juridicamente constituída, que estivesse segundo as linhas da doutrina kardecista e que estivesse federado ao movimento espírita português. Muito bem. A Associação Espírita de Leiria fica na cidade de Leiria. Qual é a dimensão da cidade, qual a importância dela no contexto de Portugal? A cidade de Leiria é uma cidade antiga, com a sua história, mas, na verdade, no contexto nacional, não se pode dizer que ela seja das cidades de maior relevância, mas tem a sua importância histórica, a sua dimensão, até pelo tipo de indústria e comércio e agricultura que a cidade tem. No campo da religiosidade, Leiria tem uma importância muito grande pelo seu vínculo a Fátima, e a própria associação, também pela sua dimensão, pelo número de pessoas que a frequentam, tem no movimento espírita nacional também uma forte implementação. Como é que Leiria, a Associação Espírita de Leiria, se tornou um ponto de referência para o movimento espírita brasileiro? Como isso aconteceu? A minha profissão foi professora e os professores sempre tiveram uma responsabilidade muito grande, que é a troca de ideias, a troca de conhecimentos e, ao mesmo tempo, a necessidade de aprender e praticar cada vez mais e melhor os seus saberes. Logicamente que, estando ligada à doutrina, esta mesma situação se impôs à prática da doutrina. Por isso, eu tive o cuidado de fazer contactos com o movimento espírita brasileiro, onde a doutrina estava muito mais divulgada, e, por sua vez, o movimento espírita brasileiro também, a partir do momento em que esses contactos se foram permutando, também tem procurado cada vez mais a Associação Espírita de Leiria. Por isso que ela hoje é visitada por muitos brasileiros, mas também a Associação é conhecida em muitos pontos de referência do movimento espírita brasileiro. Hoje é a porta de entrada do movimento espírita europeu para qualquer brasileiro que venha aqui fazer uma palestra ou visitar o movimento espírita de Portugal. Como foi que a obra de Chico Xavier influenciou a construção do movimento espírita local? Desde sempre a obra de Francisco Cândido Xavier pode-se dizer que teve um papel preponderante na doutrina espírita. Eu creio que, a seguir a Allan Kardec, os livros de Chico Xavier são aqueles que, dentro do movimento espírita português, se propagam em maior número. E, logicamente, os seus ensinos estão muito vinculados aos próprios cursos que se realizam numa parte das instituições, porque nem todas têm, umas têm uns cursos de uma maneira, outros têm atividades de outra, porque cada uma é independente, logicamente, mas muitas dessas atividades estão sempre ligadas não só aos livros da codificação, mas também aos livros de Chico Xavier e até de Divaldo Franco. E por falar em Divaldo Franco, Isabel, como foi para você os primeiros dias, os primeiros palestras que Divaldo Franco fez nesta região? Você tem algum registro interessante dessas vindas dele aqui? Eu tive a oportunidade de conhecer o Divaldo Franco ainda quando estava em Angola, embora seja leiriense e hoje esteja na minha cidade. A verdade é que eu vivi 20 anos em Angola. Ali tive a oportunidade de ter contato com o Divaldo Pereira Franco. Quando eu regressei a Portugal, o movimento espírita português estava-se reorganizando, uma vez que ele tinha tido um interregno muitíssimo grande. E, na altura, o Divaldo vinha a Portugal, mas vinha como que eu ia dizer, sem o impacto que ele hoje tem no próprio movimento espírita. À medida que o movimento se foi abrindo, as instituições foram crescendo e a continuidade da vinda do Divaldo, ele tem tido sempre
em Portugal uma forte implementação pelo seu estilo de palestras, pela forma como o público gosta de ouvir, e Leiria tem sido sempre uma instituição que, pelo seu tipo de auditório, que leva 500 pessoas, é um local que genericamente o Divaldo visita. Quem diz o Divaldo, diz o Raul Teixeira, diz outros espíritas do movimento espírita brasileiro, a Sandra Borba, que é conhecida no vosso estado, outros também do estado do Recife, outros de outros estados, como o estado de São Paulo, enfim, de todos os estados do Brasil, nós podemos dizer que já recebemos na Associação Espírita de Leiria brasileiros desses mesmos estados. É assim que Leiria tornou-se esse ponto de referência para todos nós que fazemos o movimento espírita brasileiro. Como é que você vê a influência de Leiria, ou ela foi influenciada pelos demais centros ou instituições espíritas da Europa? Qual é a relação que existe hoje entre esses centros na Europa? Não, hoje entre os centros espíritas da Europa existe uma relação de fraternidade, mas Leiria não sofreu a influência desses mesmos grupos. Eu creio que Leiria sofreu a influência, sim, do conhecimento genérico que eu tenho um pouco do movimento espírita brasileiro, uma vez que eu conheço grande parte dos estados e tive sempre uma posição que eu considero gratificante, que foi o contacto com as federações espíritas do Brasil, de todos os estados, era quase sempre com as federações que eu tinha o contacto, e logicamente isso me enriqueceu para poder criar a instituição e poder organizá-la de forma a que o movimento tivesse a dinâmica que tem hoje, a implantação que tem e também a prática e a vivência da doutrina que ali se pratica. Eu, pessoalmente, quero agradecer a essa hospitalidade da nossa irmã Saraiva, da nossa irmã e o senhor Saraiva, pela hospitalidade, generosidade e o carinho que ela recebe todos aqui. Parabenizar e gostaria de passar a ela a palavra para ela fazer a finalização dessa entrevista, registrando o que achar de mais importante nesse momento. Eu apenas quero dizer que estou muito grata a Deus e a Jesus pela oportunidade que me tem dado de me enriquecer com os conhecimentos que fui adquirindo nos contactos que, como eu disse, tive a oportunidade de ter no Brasil, porque fazendo parte, como algumas vezes estive como convidada do Conselho Federativo Brasileiro, visitando quase todas as federações brasileiras, tive essa oportunidade de conhecer fortemente o movimento e estou agradecida a esses trabalhadores que me proporcionaram também essa vivência, de modo a hoje poder a associação ser aquilo que é o tal ponto de referência para as visitas, para me procurarem, para o contacto que efetivamente temos. Portanto, a minha gratidão ao movimento espírita brasileiro. Eu não vou referir pessoas, porque creio que o rol delas não terminaria. E algumas estão perenemente no meu coração pelas lembranças de amizade. Há, por exemplo, uma expressão que nunca vou esquecer de uma trabalhadora do movimento espírita brasileiro, quando ela me disse: tu és a irmã que eu não tive. E isto é uma coisa que fica gravada indelevelmente na nossa memória e que vê como a amizade se pôde estabelecer entre dois povos unidos pela língua, unidos pela história, mas também unidos pela doutrina espírita. Muito bem, muito obrigado, e eu espero poder retornar aqui ou recebê-la também no Movimento Espírita Paraibano e Brasileiro em uma oportunidade futura. Deus nos abençoe. E a nossa casa estará sempre à disposição para vos receber com todo o carinho com que nós somos capazes de fazer. Capazes de os acompanhem nesta viagem que estão ainda fazendo por Portugal. Obrigado, até a próxima, se Deus permitir.